Aí você pergunta, o que a hipnose trata? Olha, a hipnose trata ansiedade, depressão, estresse, trata também, trabalha, ajuda as pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que estão sofrendo luto, principalmente o luto pela morte, relacionamentos conflituosos, procrastinação, sabe aquelas pessoas que não saem do lugar, não conseguem fazer as coisas, e não sabem o que está acontecendo na vida? Com a hipnose é possível você entender, saber o que está acontecendo e sair desse marasmo, se levantar, dar o primeiro passo. Falta de foco, muita gente tem falta de foco para trabalhar, para estudar, e com a hipnose sim, a pessoa pode ter melhor foco nos estudos. Vícios é uma ajuda muito, muito importante. Crenças limitantes, todos nós temos crenças limitantes, sofremos muito com as crenças limitantes, né? Então, a hipnose, ela é sensacional. Nós temos live, tá? No Instagram do Augusto Moraes, com 2S, na nossa página, no Secure Hipnose Clínica, tem falando sobre as crenças limitantes, é muito legal. E pessoas que estão sofrendo tristeza, solidão, não sabe o motivo, sim, nós podemos lhe ajudar com a hipnose. Na realidade, as pessoas perguntam, mas até hoje eu tive um contato de um cidadão que mora no estado de São Paulo, na Baixada Santista. E ele me disse, eu tenho vários problemas psicológicos. Ele disse assim, todos os problemas psicológicos que você puder imaginar, eu tenho. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, enfim. E falou até os medicamentos que ele toma. E a hipnose, ela é cura, vocês prometem cura, eu vou ter certeza que se eu fizer hipnose, eu vou ficar bom, eu vou sarar? Eu disse, olha, nós hipnólogos, hipnoterapeutas, a minha voz está baixa, gente? Está dizendo aqui que a minha voz está baixa, deixa eu ver se eu aumento, me avisam, tá? Estou melhorando aqui. E então, falando sobre esse cidadão, é o seguinte, a hipnose, a gente não promete cura, porque, se melhorar vocês me falam, tá? Porque é o seguinte, a hipnose depende do querer da pessoa, dela se permitir, tá? Então, não podemos prometer cura, não devemos, porque a cura ela é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tá, gente? Se melhorar aí, vocês me falam, tá? A Jânia, a Kátia está dizendo que está baixo o volume. Se tiver muito baixo, vocês me avisam que eu vou ver o que eu faço aqui, porque das outras vezes eu fiz e estava tudo legal, né? Mas é o seguinte, então, a hipnose ela funciona, a hipnoterapia, de dentro para fora. Ela não é algo que eu vou estalar os dedos, que eu vou falar para você durma, e que daqui a pouco você vai acordar e todos os seus problemas acabaram. Até porque não é milagre, né? Senão seria milagre. E a hipnose também, ela não é cura instantânea, não é milagre, e ninguém dorme. Continua baixo, né, gente? O que é que está acontecendo que está baixo? Talvez seja... A semana passada nós não conseguimos transmitir pelo Facebook, porque realmente estava muito... a gente não estava conseguindo. Eu acho que o Facebook está com algum problema, tá? E não está legal fazer as transmissões pelo Facebook, não, tá? Mas ficou baixo depois que você falou do Augusto, no começo estava bom. Será que a nossa transmissão ficou com saudade do Augusto? E ficou baixinho, né? Mas vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, gente? Se vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo, vocês aí que vai ficar melhor, tá? Então, gente, a hipnose é isso. Ninguém dorme, ninguém perde a consciência. O que acontece é que você vai focar, você vai, como eu digo, se for necessário fazer uma regressão, que nem sempre é necessário fazer regressão, mas se for necessário fazer uma regressão, você vai voltar naquele momento, mas não é uma coisa espiritual, que você vai sair do seu corpo, que você vai simplesmente viver aquilo como se fosse uma outra vida. Não é nada espiritual. É uma recordação, posso dizer assim, uma recordação, uma imagem que você tem daquele momento, que pode ser um momento traumático, mas também que pode ser um momento em que você de coisas boas. A regressão ou
essa imaginação, melhor dizendo, ela não precisa ser exatamente de coisas ruins. Ela pode ser de coisas boas também, tá? Então, depende muito do que a pessoa está querendo. Então, ela, né, quando chega no consultório, a gente faz o acolhimento, e aí a pessoa diz para a gente o que ela sente, qual que é a sua maior dor, qual que é o seu maior problema. E talvez você pergunte, Nelson, mas com a hipnose, com a hipnoterapia, eu posso tratar todos os meus problemas? Eu tenho esse, aquele, esse outro, dá para tratar? Olha, a gente tem que começar pelo que te causa mais dor, mais desconforto, mais incômodo. E aí é que você começa, por meio dele, é bem possível, é bem provável que você vá deixar os outros sumirem sozinho, porque eles não vão mais fazer sentido para você, tá? Então a hipnose realmente ela é muito eficaz. Mais uma vez dizer para as pessoas que estão assistindo, se alguém quiser bater aquele papo, a nossa colega que estava convidada para hoje, estava tudo certo, e eu não sei por que não viu, Ivani, qualquer coisa, você fala comigo pelo Messenger aqui, o que é que aconteceu, que eu já te convidei e não está dando certo. Eu vou aqui para fazer o convite, eu vou aqui, ó, faço o convite, e aí não estou conseguindo, ela não está aceitando, não está dando certo o convite para ela, tá, Ivani? Mas vai procurando aí, a hora que der a gente vai bater papo. Eu só não consigo atender pelo WhatsApp, tá? Se alguém quiser falar comigo pelo WhatsApp aqui, eu não vou conseguir. Bom, e aí então para quem entrou depois, eu vou explicar mais uma vez. Se alguém quiser bater aquele papo, falar de algum problema que tem, se quiser ter uma orientação com base na hipnose, gente, fica à vontade, só falar, eu quero participar, que eu vou enviar o convite para você e você vai entrar aqui por áudio e vídeo, tá? Pode ficar à vontade, não precisa se preocupar, que a gente vai bater aquele papo, vai ser bastante legal. Então, com base nas minhas experiências, então vou falando aqui com base nas experiências que eu estou tendo com vários clientes que eu tenho atendido, que, gente, 100%, eu posso dizer 100% das pessoas que estão comigo, elas se manifestam que elas, depois da primeira sessão já se sentiram muito bem, da segunda, gente que já fez 3 ou 4 sessões, que realmente elas... o problema praticamente sumiu. Eu esqueço, quando eu faço hipnoterapia, eu esqueço as coisas. Não, você não esquece nada. A gente não pega uma borracha e passa no seu cérebro e você esquece. Não. É que você ressignifica momentos traumáticos, momentos difíceis, momentos que incomodam. E aí, boa noite, Selma. Aquilo que aconteceu na sua vida, você passa a ter uma nova visão daquilo. Não vai doer mais. É claro que para algumas pessoas não é tudo muito rápido. Demora um pouquinho, que a pessoa precisa entender a força que ela tem, precisa estar sempre, como eu posso dizer, sempre atento, sempre olhando, sempre não deixando pensamentos negativos, não se perder com as crenças limitantes. Então, é isso basicamente o que acontece com as pessoas que fazem a hipnoterapia, tá? Então, quem mora em outros estados, outras cidades, procure um hipnoterapeuta na sua cidade, mas caso, se tiver simpatia por mim, pelo Augusto, pelo trabalho, pode falar comigo que a gente atende, da forma que vocês estão nos assistindo aqui pelo Facebook, você pode também nos assistir, a gente pode fazer com essa mesma qualidade de imagem, tá? Eu só acredito que quando a gente faz terapia o som fica um pouco melhor, a gente pode fazer pelo computador. Bom, lembrando que essa live também depois vai estar no meu Instagram, vai estar na Secure Hipnose, que é no Spotify, e também no YouTube, no meu canal Nelson Lima, tá? Então, mais uma vez, você quer bater aquele papo? Alguém aí que está assistindo quer bater aquele papo? Ou você sabe de alguém que gostaria de bater um papo, de falar sobre os seus problemas, de buscar uma orientação com base na hipnose? Chame essa pessoa, pede para ela entrar aqui na nossa live, tá? Deixa eu ver aqui para as soluções surgirem, o segredo é se permitir depois que você entende
entende isso, as coisas só tendem a fluir, é isso mesmo. Então, certíssima, Neide, que você escreveu aí. Né? Você se permite, por exemplo, se você se permitir a fazer uma terapia rápida hoje, a bater aquele papo com a gente, e o que vai acontecer? Você vai entender muitas coisas que talvez não estavam fazendo sentido para você, muitas coisas vão passar a fazer sentido, e aí, como disse a Neide, o Marciano estão assistindo, as coisas vão fluir, com certeza, e aí, todo dia você tem uma nova conquista. Isso é sensacional, isso é incrível, tá, gente? Incrível. Eu só estou vendo aqui, meu Deus, o que foi que aconteceu que não deu certo para a nossa convidada, mas não tem problema não. Então, nós estamos aqui, tem algumas pessoas nos assistindo, então convide quem precisa se permitir bater aquele papo. A gente sabe que, olha, eu estava hoje vendo uma matéria, uma notícia, que em Rondônia o número de remédios antidepressivos, controladores do humor, aumentou muito, mais de 20% com relação aos últimos 3, 4 anos. E tem pessoas que não querem tomar medicamento. Entendam que os medicamentos, os antidepressivos, eles são, na realidade... Boa noite, Vania. Opa, tá aí agora. Eu já passei o convite para você. Vamos só ver aqui se você tá certo, você já está convidada, tá? É só você aceitar o convite aí, ou pedir para participar aí. Acho que tem algum botãozinho que você vai apertar aí no Facebook e vai pedir para participar da live. Mas, enquanto isso, falando dos antidepressivos, remédio, gente, remédio é talvez o último estágio para os problemas psicológicos. Então, é importante, claro, se você quer procurar um psiquiatra, que é o médico que pode receitar medicamentos, não tem problema, você pode ir direto nele. Obviamente que os bons profissionais entenderem que você não precisa de medicamento vão te orientar a procurar terapia, a procurar outros profissionais da área da saúde também. Então, se você não quer de cara entrar nos medicamentos, obviamente que se você chegar na terapia, qualquer terapeuta que entender que você precisa de tomar medicamentos vai te encaminhar para um psiquiatra também, tá? Mas, então, fica a seu critério, mas realmente o aumento, o consumo de medicamentos, não só em Rondônia, apesar que Rondônia está em último lugar, tá? E olha só, Rondônia está em último lugar no consumo desses antidepressivos e reguladores do humor. Então, o que acontece? Nós estamos em último lugar e nós aumentamos em mais de 20%, quer dizer, tem dois lados, o bom e o ruim. O bom é que as pessoas estão se permitindo buscar ajuda, não estão sofrendo, né? não querem ficar mais sofrendo da forma que sofriam e estão procurando ajuda, tá? Só que, obviamente, que isso tudo quer dizer também que a nossa sociedade está ficando cada vez mais doente, tendo mais problemas psicológicos. Mas isso não é feio não, porque pode acontecer com qualquer pessoa, até aquelas pessoas que falam, nossa, mas eu não tenho nenhum problema na minha vida. Como que eu fiquei ansioso? Como que eu estou carregado de estresse? Como que apareceu uma doença em mim? Como que apareceu uma dor nas costas? Dor de cabeça, enxaqueca que não some? Como que eu tive um problema de pele? Como? Eu não teria motivo? O que aconteceu comigo, né, que apareceram essas doenças? Dor nos ombros, enfim. E a pessoa não sabe. Então, talvez você procurando bons profissionais e não deixe para depois, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Porque amanhã pode ser tarde. A vida é um sopro. Então, primeira coisa, né, procure alguém de confiança, algum familiar, algum amigo, converse. Não guarde para você as suas dores, os seus incômodos. Converse, peça orientação. Mas eu só sempre digo, converse com pessoas que você confia, que podem te ajudar. Porque tem algumas pessoas que às vezes a gente procura bater um papo, que a pessoa só espera a gente falar para ficar nos alfinetando. E isso não é legal, isso é muito chato, é chato pra caramba, né? Então, o que acontece? O que você faz? Procure alguém que você possa ter, alguém que você pode... Adicionei de novo, tá, Ivani? Alguém... Ah, Ivani, entrou agora. Tudo bem, Ivani? Boa noite. Boa noite, tudo bem? E Eu você? estava preocupado, falei, o que aconteceu? Será que acabou a energia? Acabou
a internet lá na região da Ivani. Mas e aí, tá tudo bem por aí? Tudo, graças a Deus. Aqui tá tudo bem. Então tá bom. Gente, essa que está aí abaixo na tela é a querida amiga e cliente Ivani, que faz hipnoterapia comigo. Ivani, se apresente mais um pouco, diga de onde você é, qual cidade que você mora. Então, gente, eu sou de Alto Alegre dos Parecis. Na verdade, eu já conheci o Nelson, assim, um bom tempo, não pessoalmente, mas ele entrava nas nossas casas diariamente, né, pelo rádio. Entra ainda, Então, né? sim, agora que essa tecnologia nova aí, às vezes a gente já acaba não ouvindo rádio mais, mas né, É, ainda mas, é. é. Então, aí o rádio perdeu um pouco a força, o Nelson. Eu estava observando esse dia, até a TV está perdendo um pouco com a internet, né? Mas Exatamente. aí quando eu passei por um problema assim bem ruim, que às vezes não era nem tão grave, tão ruim, mas aquilo me deixou muito mal, né? Ainda mais agora com essa pandemia. E então eu, olhando o Facebook, vi lá, né? Um anúncio lá do Nelson, então eu ainda mandei, né? Comentei lá, mas e aonde tem esse esse tratamento? Aí você me respondeu lá no privado e eu, né? Eu fiquei pensando, observando bem por causa da questão da religião, né? Eu, né? Pensei, será que isso é uma coisa tipo legal, que, né? Que Uhum, tem as minhas crenças, os meus limites, então eu pensei, não pode fugir, né? exatamente. Disso daí. Mas Ô, aí Ivani, eu fui sozinha, Nelson, né? Eu não contei para ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu me sentia mal por assim. Era tão ruim que eu não pensei, eu não quero que ninguém saiba. E eu tive que contar para uma pessoa, para mim, né? Poder chegar até vocês. A pessoa falou: menina, se você está cuidando de você, isso não é errado, não. Vai lá. E depois da segunda sessão, aí eu contei para minha família. E eles realmente falaram, a você, gente você, viu a diferença. você não havia contado antes, porque até quando você chegou, você tinha um pouco de receio, até pela questão religiosa. E Sim, você não contou para sua família e para outras pessoas mais próximas, também por medo delas desaprovarem, né? Desaprovarem sim, essa sua ação de buscar ajuda com a hipnose. Foi isso que aconteceu? foi. Foi. A questão é que por eu não conhecer, né, isso daí tão bem, então assim, aí depois eu fiquei com medo das críticas. Uhum. A gente foi criado para ser forte, né? Então eu falei, e Exato. agora? Eu fracassei. E na Aí, realidade, né, o Ivani, com relação à religião, né, você fez agora, até agora 2 sessões, ou seja, a Ivani, ela sim, está, claro, num progresso muito, muito legal, muito importante, mas, obviamente, que é importante que se faça mais sessões. Agora, eu mexi em alguma coisa, a hipnose mudou alguma coisa na questão da sua religiosidade, da sua crença? não, muito pelo contrário, foi melhor para mim ainda. Porque tem a questão do perdão, eu tinha problema com o perdão. Então, para mim, ajudou muito na questão da religião também. Uhum. Ou seja, é importante, Ivani, falar isso, que assim, claro que quando chega eu pergunto, você tem alguma religião, você segue alguma igreja? Porque é importante eu conhecer bem o cliente, né, Ivani? Para que assim, Uhum. eu ter muito cuidado com aquilo que eu falo, para que eu não possa ofender a pessoa. Então eu tomo muito Sim. cuidado. Dalva, muito obrigado. A Dalva entrou aqui também, que entrou a Célia Bueno. Bom, obrigado, gente. Mais uma vez, só dizer que eu estou conversando com a Ivani. Ivani é uma querida amiga, cliente, fazendo hipnoterapia, é de Alto Alegre dos Parecis, né, Ivani? A Isso. região do feijão e do tomate, é isso? Tem muito feijão Do e tomate aí. tomate, Café. E sim, café de café. primeiríssima qualidade. É verdade. Inclusive, você me falou que você é produtora de café, não é isso? Sim, a gente mexe um Ah, pouquinho com café. que legal. Tem, Para falar a verdade, hoje, ô Ivani, é uma das primeiras vezes que eu estou vendo o seu rosto sem máscara. Porque das vezes que eu te atendi, nós estávamos de máscara, eu só vi seu olho, né? é verdade.
Que legal, que bacana. Olha só o que é a tecnologia. Às vezes a tecnologia acaba nos aproximando mais do que se a gente tivesse presente. Obviamente Olha, é verdade. que, que a gente, quando eu atendo as pessoas, é com muito cuidado nesse momento que a gente está vivendo, né? Com máscara, álcool em Sim. gel, tudo isso. Ivani, você disse sobre ser forte, né? Olha só como é ser forte. Muita gente que eu converso e algumas pessoas que me procuram para saber mais sobre hipnose, para fazer as sessões, muitas vezes elas demoram muito, porque elas pensam que elas são fortes segurando a dor, segurando o incômodo. E não é isso, né? Ser forte é se permitir, é entender que precisa de ajuda, né? Sim. Mas assim, eu até então não via por esse lado, né? Eu via pelo lado que Uhum. eu tinha que ser forte sozinha, eu comigo mesmo, e eu não podia fracassar, eu me sentia fracassada, né? Então, assim, eu que fazia uma cobrança, ninguém fez essa cobrança para mim, né? Assim, Uhum. chegou a ponto que eu mesmo fui criada, minha mãe dizia assim, minha filha, não pode chorar, né? Porque forte não Crenças chora. limitantes. É. Sim, mas isso é porque a minha mãe não dizia isso para mim depois de adulta. A minha mãe dizia isso para mim, às vezes no meio de gente, às vezes eu exagerava, né? Que eu sou chorona, não minto, não. Eu sou chorona, sou mole, para esse no emocional, eu tenho te falado isso, né? Então, assim, às Uhum. vezes eu choro em qualquer lugar, e como eu sou branca, aí eu já fico vermelha. Se eu ficar com vergonha, eu fico vermelha. Assim, Mas a questão do chorar, é, para quem está nos assistindo agora, quem vai nos assistir depois, quem vai nos ouvir lá no nosso Spotify, no nosso podcast, chorar, gente, é uma forma, e isso já é comprovado, é uma forma de você extravasar mesmo. Então, se tiver sim, vontade de chorar, muitas vezes a gente segura, né, Ivani? A gente fica angustiado. Quando a gente chora, libera. Acontece isso com você libera. também? Sim, assim, eu notei, ô Nelson, que foi na primeira sessão, eu notei Uhum. assim uma melhora muito grande. Mas a segunda sessão que foi, olha, foi libertador. Eu assim não acreditava. Se alguém contasse para mim assim, eu ia pôr um pontinho de dúvida ali e falar, será, né? Mas é de verdade, assim. E eu estava também lembrando, hoje durante o dia eu estava lembrando, assim, tem pessoas que falam assim para mim, Nelson, ah, mas para você funcionou, porque você não tem problema igual eu tenho. Gente, todo mundo tem problema. Uns sabem lidar melhor, outros não sabem lidar, né? Então, assim, eu penso assim, outros falam assim, ah, mas eu já tomo medicação, então não vai resolver eu ir. Então, eu queria que você também falasse. Agora, eu vou te fazer uma cobrança. Claro, Queria que fica à você vontade. falasse para as Aham. pessoas assim Pode falar. sobre a medicação, que você não vai tirar nenhuma medicação delas, assim, você vai suspender. Vai chegar a ponto que elas vão melhorando e que o médico delas vão suspender. Porque tem muita gente, ô Nelson, que toma medicamento. Sim, sim, é verdade. O hipnoterapeuta ele não prescreve medicamento. O hipnoterapeuta ele não pede pro seu cliente para parar de tomar medicamento. Pelo contrário, ele incentiva que a pessoa continue tomando. E eu estou falando, gente, com base no trabalho sério de pessoas que trabalham com seriedade. A gente nunca vai interferir no trabalho de outro profissional. Tá? Se chegar alguém que está fazendo terapia, seja com psicólogo ou com outros terapeutas, barra de Axis, tem tantos aí que se eu for falar agora, eu vou ficar bastante tempo falando aqui. Então, quando chega que está fazendo terapia, isso já aconteceu comigo, e a pessoa perguntar, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo, deixo de tomar esse medicamento, corto o comprimido no meio, faço... Não, continua do jeito que está. Vamos focar agora na hipnose, continua fazendo o tratamento, que vai chegar um momento que você vai melhorar, se você se permitir, obviamente, que o seu médico vai simplesmente falar, olha, nós vamos diminuir esse medicamento, porque alguns medicamentos não podem ser retirados assim de uma forma brusca, né? Tem que ser tirado devagar. Então, é isso que a gente faz. Obrigado por ter lembrado. A Cida também, Cida Oliveira, boa noite, obrigado. Se manifestem aí, gente. Depois que eu terminar com a Ivani, se alguém quiser fazer esse bate-papo também, quiser orientações, é importante, tá? Não precisa ter vergonha, não. Porque às vezes com uma pequena orientação, uma pequena palavra, um pequeno entendimento, você pode ter uma melhora muito significativa. A hipnose,
tem essa força. E você falando, o Ivani, sobre... você funcionou para você porque você não tem os meus problemas, tá. Gente, os nomes de problemas às vezes são iguais, mas o que a gente sente, os incômodos, são diferentes. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, a Ivani tem problema, você que está assistindo, você que está ouvindo, tem problema também. Hoje, Ivani, eu estava, e todos que estão nos assistindo agora, eu estava vendo um story no Instagram de uma terapeuta do Maranhão, que eu sigo bem ela, gosto muito do trabalho dela, aprendo muito com ela, o nome dela é Dalira Machado. E ela falou simplesmente que de madrugada, por volta de 4 horas da manhã, o filho dela, que deve ter uns 5, 6 aninhos, amanheceu todo empelotado no corpo e com coceira, muita coceira. E ela simplesmente acordou, até que ela começasse a entender o que estava acontecendo, ela ficou ali com o filho dela, coçando, ajudando o filhinho dela e tal. E, de repente, ela é uma terapeuta, ela tem ferramentas para serem aplicadas. E aí foi que ela realmente foi aplicar as ferramentas, e o filho dela, depois, daqui a pouco, já dormiu, acordou sem mancha, praticamente sem mancha, sem coceira nenhuma. Por isso que eu digo, os terapeutas, médicos, tantos outros profissionais, tem problema. Por exemplo, tem cardiologista que tem problema no coração? Claro que tem. Tem terapeuta que tem ansiedade? Tem. Então, isso acontece. Então, os problemas, aí a gente pensa, nossa, mas na casa de uma terapeuta dessa, a mulher é sensacional, fenomenal. O filho dela, alguém vai ter problema? Tem, olha só. E depois, eu posso até contar o que ela daqui a pouco eu conto o que ela falou, o que aconteceu com o filho dela, o que aconteceu, não foi com o filho dela, sabe? Foi ali o círculo familiar que aconteceu algumas coisas, e que a criança, então, começou a demonstrar no corpo com coceira e já resolveu, ela não precisou passar nenhuma pomada, não precisou dar... agora esqueci o nome do medicamento que dá para quando se tem problema de pele. Tá? Daqui a pouco eu lembro, se alguém me lembrar aí, me ajude, por favor. Mas, Ivani, o que eu quero saber é o seguinte, você se lembra quando os nossos primeiros contatos, que foram via WhatsApp, o que você dizia para mim, você se lembra? Se você se lembrar, fala aí. Por qual motivo? Qual foi a sua primeira frase que você disse para mim? Por que é que você estava procurando a hipnoterapia? Então, eu não me lembro muito bem se foi uma das primeiras, mas eu me lembro que eu falei para você que o meu objetivo era ficar bem. Uhum, exatamente. Então, assim, desde que não usasse nada ilegal que não fugisse dos meus princípios, né? Eu buscava assim que eu ficasse bem, porque eu notei a minha ansiedade estava tanto que o Nelson eu já contei, né? Mas aqui tem um pessoal assistindo que eu sentei para fazer minha unha, né? Minha filha fazendo minha unha e ela contou que eu tive que levantar 4 vezes. Ela teve que parar para mim sair um pouquinho, andar um pouquinho e voltar para fazer a unha. Então, assim, daí ela olhou assim, ela tem um olho bem bonito, assim, ela olhou para mim com aquele olhão assim e falou assim, mãe, a ansiedade da senhora já está incomodando a gente. Controla isso. Mas ela não falou como. Então, aí que eu despertei, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, então, eu peguei e falei, você lembra? Você pode continuar. Lembro. Aí foi aonde que minha filha passou também por um problema, teve que ficar no hospital, e daí lá me desesperei, porque com Covid, minha filha no hospital, eu entrei em pânico, falei, meu Deus, agora é o fim, né? Já tá com problema, se pegar Covid, vai morrer minha filha. E foi nesse dia aí, então, que ela estava, né, internada, e eu falei, não, eu vi lá, né, o seu anúncio, e eu falei, eu vou perguntar para ele, porque, assim, na hora que eu olhei, eu acreditei, assim, que seria, sei lá, para Porto Velho, para lá, daí para lá que teria um hipnoterapeuta. Não pensei que tivesse tão pertinho, assim, da gente, né? Exatamente. Então, minha solução estava ali, já, quase na cidade vizinha. Pois é. Eu me lembro que quando você conversou comigo, eu posso falar a frase exata que você usou? Pode. Tá, você me disse assim, eu preciso tratar a minha ansiedade, isso está me matando. Foi isso? Foi, é verdade. E realmente estava judiando, Nelson. Eu tenho muito para melhorar ainda, mas assim,
antes da segunda terapia, eu estava muito mal. Você, olha, Uhum. às vezes eu nem transpareci. A primeira vez que eu fui, eu me lembro que você ficou lá fora me esperando, porque eu não tinha nem capacidade de chegar, ou chamar, ou fazer alguma coisa para dizer que eu cheguei. Eu estava assim, pode dizer a verdade, ô Nelson? Eu já estava assim a ponto de, se eu fosse no mercado, eu chamava uma das minhas filhas para ir comigo, porque eu já estava assim, tipo, insegura de chegar no mercado, você entendeu? E como eu falei para você que eu tenho problema, eu tenho, não, eu tinha, graças a Deus eu me libertei, que é assim, de não acreditar, sabe? Hoje eu me olho assim, eu falo, meu Deus, mas era tão horrível, né? É com essas pessoas que vivem em condições de rua, parece que, não sei se é porque eu ficava olhando elas chegavam até mim, algumas são mal educadas, ainda acaba xingando a gente, porque tem de todo jeito, igual tem, né? Tem gente para tudo. Aí eu me lembro que tem alguns que chegou a me xingar. Aí em Rolim de Moura mesmo tem um que tava um monte de gente comigo e ele foi lá onde eu estava e me xingou. E aí, nossa Deus, ali naquele ponto eu tentei manter a postura de tipo, tô nem aí, sabe? Mas daí aqui eu perdi. Primeiro, que eu me sensibilizo com eles, eu me sinto mal de ver eles daquele jeito. Eu me ponho no lugar, se fosse tipo um irmão meu, se fosse um pai, ou se fosse uma das minhas filhas. Então, assim, dói em mim, ainda dói, sabe? Mas agora eu sei lidar, eu não olho eles, eu passo assim, eu olho, eu vejo, mas eu não fixo o olho nele a ponto de eles perceberem que eu estou olhando eles. E isso daí foi Exatamente. tratado com você e hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estava assim, estava me prejudicando no trabalho, o Nelson. Eu tinha hora que eu tinha que sair dali um pouquinho e, tipo, me concentrar, voltar assim, em um lugar sossegado onde não tinha ninguém, para mim tomar uma água e dar um tempo e voltar de novo, né? Para continuar meu trabalho. Eu já não estava mais assim, ficando à vontade ali. E aí eu vi que eu precisava mesmo de ajuda, que eu não estava dando conta. E eu não sei, igual você falou, talvez eles notou em mim que eu, né, olhava eles muito, ou então eles são inteligentes, essas pessoas são inteligentes. Eu notei nelas que eu vi elas como uns coitados, que, sabe, não tinha entendimento nenhum. E realmente eles são inteligentes. O que a gente chegou à conclusão, né, que estava acontecendo com você, primeiro que você tinha um problema, e depois, se você quiser falar sobre isso, né, o problema, assim, é o problema da morte, né, o medo da morte, Verdade. e você se solidarizava muito com essas pessoas, a ponto de começar a sentir pena, dó, sabe, delas, sendo solidário e trazendo para você a dor delas, a energia Sim, negativa que muitas pessoas dessa têm. Você estava captando aquela energia para você e às vezes você andava na rua, eles já vinham para cima de você, porque na inconsciência deles, nessa questão da troca de energia, eles estavam entendendo que você tinha energia para dar para eles. Eles estavam, de certa forma, pegando a energia positiva sua e você estava fazendo uma troca, verdade. sendo solidária a eles. E aí você passava mal, Uhum. ficava muito ruim, não era isso? Sim, eu ficava muito mal. Hoje não, hoje eu já passo perto deles e, né, não me causa mais, assim, esse mal, né? Você falando aí sobre a morte, tipo assim, eu me sensibilizo muito quando eu vejo, né, a situação de alguém que eu conheço, ou de um parente. Então, foi uma época que eu fui no velório, e, tipo assim, eu conhecia a pessoa tinha uma aparência boa, uma pessoa, assim, sabe, Saudável. muito bonita, sim, muito bonita, assim, um rosto muito lindo. Então, quando ficou doente, daí, né, se ficou, assim, com uma aparência totalmente diferente. E daí, lá no velório tinha, né, assim, eu meio que achei uma falta de, sei lá, se as pessoas não estavam tão tristes quanto eu estava de ver a situação, né, da pessoa ali,
ou se era mesmo uma educação diferente, né? Que eles corriam, brincavam, e não estavam nem aí com nada. E eu me senti mal naquilo tudo. Eu queria arrumar, sabe? Eu não queria, não aceitava aquela morte daquele jeito, que aquilo. Então, assim, às vezes eu acordava à noite e aquela imagem na minha cabeça. Eu já parecia que eu estava lá, sabe? Né? E depois disso foi de novo, assim, ao longo da vida, foi indo em velório, e lá, toda vez que eu ia, alguma coisa não me deixava bem. Tipo, digamos assim, que o velório em si já é ruim, né? Mas eu via pessoas mal educadas, gente com comportamento ruim. E isso aí, olha, os outros estavam de velório, de luto no velório, e eu estava enlutada muito mais que eles, porque ali parece que uma parte de mim morria. Então eu até parei, Nelson, nem estou indo em velório mais. Não, primeiro que já não está nem mais assim, está difícil para a gente ir no velório por causa da pandemia. E depois, por isso, depois da sessão, aí eu não fui em velório ainda. Uhum. Mas... O que estava acontecendo também é a questão da solidariedade, né? Que eu já falei para você. Você ia, você estava vendo a pessoa falecida naquela situação, como foi dessa primeira pessoa, então você começou nos velórios a internalizar a energia, a dor das outras pessoas. Mesmo não sendo pessoa da sua família, sendo só um pouco conhecido, você estava internalizando, trazendo para você a questão das energias negativas das outras pessoas, né? Hora que você, tomara que não precise nunca mais você ir a algum velório, mas quando você for, você já sabe que você vai sentir diferente, você já vai saber lidar com a situação, não vai se permitir que as energias, as dores, as energias negativas te atrapalhem, porque você, dia a dia, se conhecendo, você vai fazendo uma proteção, uma camada de proteção, e entendendo, porque e muitas pessoas, Ivani, tem problema, tem medo da morte, e a morte é uma coisa natural, isso nós conversamos, inclusive, nas sessões, né? A morte é uma coisa natural, as doenças elas podem acontecer com qualquer um de nós, né? E a morte é uma coisa que é inerente a toda... A morte é inerente à vida, então, inevitavelmente, todos nós vamos ter que passar por isso. Então, mas, e assim, a Ivani, ela falou agora há pouco, para quem se as pessoas não entenderam, ela tinha um problema com as pessoas que vivem em situação de rua, moradores de rua, as pessoas que são alcoólatras, que são drogados, né, Ivani, que moram na rua, porque tem muita gente que mora na rua e que não tem nenhum tipo de vício. Algumas por vontade própria, outras porque tem alguns problemas psicológicos, né? E então, o que Ivani, não sei se você lembra disso que a gente conversou, de que você não consegue mudar o mundo, você não consegue ajudar todo mundo, aquele que você ou aquela que você puder ajudar, você pode, mas você não vai conseguir ajudar, e que, infelizmente, é o processo daquela pessoa, né? Se ela vai sair ou não, a gente não sabe, mas é um processo que ela, às vezes, tem que passar, como esse processo que você passou, esse processo sofrido, dolorido, de muita ansiedade, que você passou por ele e que te trouxe também muito aprendizado, né? Sim. Eu acho que na vida tudo a gente traz aprendizado, mas algumas coisas, Nelson, a gente distorce ele, né? Traz sofrimento. Então, algumas coisas eu estava distorcendo, não estava levando, tipo, como precisa, né? Aí, Nelson, a Kátia tá falando para mim. Parabéns, Ivani, você está indo muito bem. A Kátia é uma amiga de infância, praticamente minha irmã. Ô, eu Kátia, digo que ela é minha valeu. irmã preta. A Dalva disse que está gostando muito, ela tinha escrevido aqui agora há pouco que você é uma mulher muito forte. Deixa eu só ver se eu... É porque se eu mexer no celular aqui, eu tenho medo de dar algum church aqui. Estou gostando muito. Você é uma mulher guerreira, parabéns. Você conhece a Dalva também? No momento eu não estou lembrado, Nelson. Mas ela tá gostando, tá sentindo que você realmente é uma mulher forte. Eu agradeço elas. Eu não sou tão forte assim, não, mas muito obrigada. É forte, sim. Elas e você, são todo mundo forte. A Ney está dizendo assim, quando procurei o Nelson, foi no final de uma live que ele fez no ano passado, lá no comecinho da pandemia.
A live era sobre isolamento social. Você, Nelson, falou sobre a hipnoterapia. Eu mesmo, sem conhecer, vi uma luz no fim do túnel. Falei que quando amenizasse a pandemia, eu ia te procurar. Aguentei até o final do ano, até fazer a minha primeira sessão. Depois disso, foi só conquistas. Eu falo que, de fato, foi o melhor investimento que fiz. Obrigado, Neide. Tá só como é que é? Uma palavra bonita, difícil de falar, que é corroborando com aquilo que a Ivani está falando. E eu fico muito feliz com o depoimento. Eu agradeço a Neide estar sempre participando aqui como minha cliente, já que ela disse, então eu vou dizer agora abertamente que é uma cliente, e que também está num processo incrível como o da Ivani, e tem sempre colaborado com a gente, né? Ela está escrevendo mais aqui. Como vocês sempre falam, a gente não muda ninguém, mas a gente se muda, e foi para melhor a forma de ver as pessoas lidar com certas situações. É muito bom. Ela falando, Ivani, ela deu aqui um start muito legal, que a gente não muda ninguém. A única pessoa que a gente é capaz de mudar é a gente mesmo. Agora eu te pergunto, a sua filha foi quem falou, mãe, você precisa se tratar, a coisa não está legal, não foi isso que você me disse? Foi. Hoje, como é que está a situação aí com as suas filhas, com a sua família de forma geral? Você melhorou, mas tudo melhorou aí na sua casa também? Tudo. Eu vou ser sincero, eu sou outra pessoa. Assim, você fala que ninguém muda ninguém, mas assim, você me orientou, né? Você me orientou e me mostrou para mim um caminho certo, porque eu estava indo, como se diz, eu estava me perdendo nas minhas emoções. Eu estava, tipo assim, não sabendo lidar com aquilo. Então, você me orientou como eu lidava com aquilo. Então, assim, de certa forma, se hoje eu estou bem, você tem a contribuição aí também, né? E hoje está assim, eu tenho muita mais paciência, eu não tinha paciência com nada e, às vezes, assim, me cansava muito mais depressa. Durante o dia, eu me esgotava, tipo, hoje, às vezes, eu aguento trabalhar até 6 horas, antes, até 4 horas, eu já não estava aguentando mais. Então, assim, eu vejo aí também que mudou também o esgotamento físico. Eu me cansava, não sei se era pelo emocional, o que era, me desgastava muito rápido. Hoje, para você fazer uma comparação daquela Ivani antes da hipnose para a Ivani de hoje, resuma isso para a gente, de repente, numa palavra, numa frase. Ivani de antes e a Ivani depois. Controlada. Controlada, ótimo. E quando a gente se controla, o que acontece? Se você tem o controle na sua mão, você comanda tudo. Você consegue comandar. Hoje eu consigo me direcionar a tudo que eu preciso fazer, eu consigo me organizar. Eu não conseguia mais me organizar. Assim, perto das pessoas, eu me esforçava um tanto que me desgastava, me acabava para mim poder, né? Mas quando chegava em casa, chegava derrotada. Exatamente. Eu não tenho mais tanta cobrança. Eu tinha muita cobrança comigo, tipo, né? O que vão pensar, o que vão falar. E eu não tenho mais Você tinha uma preocupação com a forma que as pessoas olhavam para você, como elas, como posso dizer, como elas te viam, né? E você entendeu, isso foi bem claro, você entendeu que realmente não é importante o que as pessoas acham da gente. Importante é o que a gente sabe que a gente é, não é isso? É verdade, sim. Inclusive, hoje eu até fiz... Pode falar. Às vezes dá esse tempo diferente de áudio. Sim. E às vezes eu acabo te atropelando. Você me perdoe, mas pode continuar. Não tem problema. Às vezes, assim, eu assim, tô gostando muito dessa liberdade. Né? Antes dessa ansiedade, eu sempre gostei de fazer minhas coisas sozinha, ter o meu tempo sozinha também. Claro que eu gosto da família e tudo, mas eu sempre gostei do meu tempo sozinha. Eu já não estava conseguindo, mas a solidão, para mim, era um castigo. Digamos assim, que eu tivesse que ficar em casa e ninguém ficou, aquilo eu me senti um abandono, um desprezo total. Hoje não. Hoje, o dia que eu tenho que ficar em casa, todos vão trabalhar, meu dia de ficar em casa sozinho, eu fico de boa, tranquilo, para mim não é ruim. Aí quando se une todo mundo, é muito bom também. Eu coloquei hoje falo meme, mas eu fiz uma postagem no meu Instagram, quem quiser ela também pode ir, nelsonlima.hipno, que diz o seguinte,
A liberdade começa quando a necessidade de impressionar os outros termina. Obviamente que eu não estou dizendo que a Ivani queria impressionar ninguém, mas muitas vezes, né, Ivani, a gente se sente preso e Sim, ter que atender o que a gente pensa que os outros estão pensando da gente. E às vezes as verdade. pessoas não estão pensando em nada. E a gente fica preso naquilo de querer agradar aos olhos do outro. E se a gente nem sabe se o outro realmente quer se agradar com as nossas ações. Então, se eles se agradam bem, se não se agradam amém, o importante é o que a gente vive, né? Sim. A gente tem que ser educado. A gente é educado, pronto. Aí, passou disso daí, vai depender dos outros, não é mais da gente, né? Exatamente. Bom, Ivani, já tomei um tempinho legal de você aqui. Eu quero dizer que você fique à vontade para poder falar. Eu quero, de vez em quando, trazer aqui nas lives algumas pessoas que se permitem, que são clientes, ou que são clientes de outros hipnoterapeutas, né, e que queiram falar, porque a gente tem uma missão, e a Ivani um dia me disse também, que ela entende que ela tem uma missão de, não sei se você se lembra também, mas você disse que, olha, que você gosta de ajudar as pessoas, e Sim. foi por isso que eu fiz esse convite para você participar hoje dessa live, como a primeira cliente minha de hipnoterapia para participar da live. Porque realmente, quando a gente se sente bem, a gente tem que procurar oferecer a oportunidade para que as outras pessoas que convivem com dores, com incômodos, possam estar bem. É por isso que eu estou hoje na hipnose, é por isso que eu faço lives, as lives, as orientações de forma gratuita, porque eu quero ver as pessoas bem. Então, você um dia me disse que entendia que também, e que quem sabe um dia você vai ser terapeuta também, hipnoterapeuta, né, Ivani? Então, eu Então, quero te agradecer por essa oportunidade de estar falando com você. imagina, eu que sou grata a você por também dar o espaço aí para as pessoas, ô Nelson, porque assim, tem muita gente sofrendo. Você deve ter mais conhecimento do que eu sobre isso. Muitas pessoas tomando medicação e mesmo assim sofrendo, porque a medicação ela te causa um bem e te causa dois mal, né? Com o tempo, você sabe que a medicação ela vai te desgastando, acabando. Eu mesmo optei por isso aí, para mim não. Eu sempre falei, eu tenho uma irmã que ela fala assim para mim: você tem depressão, você tem que tratar. Aí eu dizia: ansiedade não é depressão, gente. Ansiedade é ansiedade. Depressão é o que vai vir depois da ansiedade. Então eu falei: não quero. Então, quando eu cheguei aí com você, você me perguntou se eu tomava algum tipo de medicação. Eu falei: não. E por isso que eu estou aqui. Eu não quero tomar medicação nenhuma. Para ansiedade, não. Porque, assim, eu ia me prender, Nelson, na medicação. Onde você vai, você tem que levar um remédio. Aí depois também, o mal que faz. Eu sei que as pessoas que tomam me contam, né? Eu tenho uma amiga também que ela fala assim para mim, que eu sou a, a psicóloga dela. Ela passou por uns momentos difíceis, ela fala assim, ó, hoje se eu tô melhor assim, foi porque você me estendeu a mão, porque ninguém queria me ouvir, porque só vive reclamando, tá ruim, né? Então, assim, hoje se você me deu a mão, foi, né? Eu tô bem porque você me estendeu a mão. Então, assim, eu tenho vontade, assim, de fazer o trabalho que você faz, eu acho um trabalho muito bom, muito importante, só não sei se eu consigo, né, ainda, porque não sei se eu tenho aí o conhecimento que você tem, se eu vou conseguir ter ele, né? Consegue, com certeza. Todo mundo consegue, e você, acho que você, por já ter conhecimento, estar usufruindo da hipnose, né, você pode sim, com toda certeza. É, é só se aprofundar, conhecer um pouco mais da hipnose, como eu disse, eu sempre indico para as pessoas, mas eu quero conhecer um pouco mais alguém fora do trabalho que você faz. Eu indico o Lucas Naves, Rafael Cranch, Kim Matos, né, que vem dar curso de hipnose, hipnose aqui no estado de Rondônia, foi com ele que eu comecei. Depois eu fui, né, eu e o Augusto, meu filho, nós fomos a São Paulo fazer um curso com um dos maiores hipnoterapeutas do mundo, o cara que mais forma hipnoterapeutas no mundo, Brasil, Estados Unidos, Japão, na Europa, que é o Lucas Naves,
que é um ser fenomenal. Inclusive, essa garrafinha que eu tomo água aqui, ó, acho que vai estar virado, né? Mas ó, tá aqui, ó, Lucas Naves, né? Esse aqui foi que eu Sim. ganhei quando fiz o curso em São Paulo. E aí me forneceu informações e que são, sabe, coisas que não dá nem para explicar o que a gente aprendeu lá. Mas resumindo, o que a gente aprendeu lá é que os hipnoterapeutas master, ou seja, quem está num grau acima, a gente não precisa, a gente não tem caderninho, a gente não tem receita de bolo, receita pronta. O cliente chega, o cliente se permite, se abre, conta a sua história, a gente vai aprofundando e aí a gente chega nas causas dos problemas psicológicos, dos incômodos, e a gente trabalha ali, sabe? De uma forma Uhum. muito amena, muito simples, muito tranquila. Então é isso, né? Não tem receita de bolo. Ah, Ivani, é até bom, Ivani, eu vou perguntar para você, aproveitar aqui. Quando você fez hipnoterapia, você dormiu, você perdeu o seu sentido? Não, não, em nenhum momento. Aí ó, as pessoas perguntam muito, ah, mas a hipnose é isso, é dormir? Porque a gente usa muito a palavra durma. É só simplesmente, simplesmente uma palavra, durma, que é para você fechar os olhos e aí o hipnoterapeuta começa a falar com a pessoa e ela, ali naquele transe, ela vai afinando, ela vai deixando as coisas que estão ali na mente dela, ela vai focando, ela vai fechando, como se tivesse, ó, imagina um monte de Sim. coisa aqui, né, Ivani? Você me corrige. Imagina que a pessoa chega no consultório com um monte de coisa na cabeça ali. Trabalho, dívidas, filhos, enfim, um monte de coisa. Pandemia, e aí, a hipnoterapeuta vai conversando, vai entrando em transe e ela vai diminuindo aquelas, vai deixando coisas de lado e vai diminuindo e ela, de repente, ela está num foco. Isso é transe, Uhum. isso é transe. Mas ela está ouvindo o hipnoterapeuta, por exemplo, aqui na minha casa tem cachorro, se cachorro latir, ela ouve, se o carro buzinar lá na rua, ela vai ouvir, mas aquilo não vai fazer sentido naquela hora, porque ela está em transe e ela está focada naquilo, é aquilo que faz sentido para ela. É isso, Ivani? Você confirma? Sim, sim, isso mesmo. Hein, o Nelson? É que eu também estava pensando que quando eu falo com algumas pessoas, assim, né, Aham, vejo que a pessoa está, né, passando por problema, às vezes a pessoa até me procura, né, para conversar, uhum, aí eu falo, né, aí a pessoa fala, mas vou chegar lá, já vai me hipnotizar e tal. Aí eu queria lembrar as pessoas que a primeira vez que a gente vai aí, só é mesmo feita uma avaliação, né, uma conversa. Então, de repente, eu não sei como que é o seu trabalho. Eu fui na segunda vez, né? Você trabalhou com hipnose. Mas, assim, eu acredito que dependendo do cliente, pode prolongar, né? Não vai logo na segunda sessão. Ou não. É assim, a primeira sessão, o que acontece? A gente conversa bastante porque a gente precisa conhecer, a gente precisa acolher Sim. e conhecer o histórico do cliente ou da cliente, né? Então, às vezes, Uhum. a gente fica aí 2 horas, mais de 2 horas, a gente anota numa ficha, faz algumas perguntas que são cruciais para a gente conhecer a pessoa. Então, a gente vai afunilando as informações, né? A gente vai afunilando, o cliente chega com um monte de informações. Então, a gente vai afunilando as informações que fazem sentido para o tratamento, para a terapia, né? E aí a gente geralmente faz. Só que é tão legal, e há hipnose na primeira sessão, porque muita gente pensa que às vezes a hipnose é fechar os olhos e entrar. Não, a hipnose ela já acontece desde o momento que a pessoa chega. Por quê? A pessoa começa a entrar ali num certo transe, a hipnose de vigília que a gente fala, de vigia, né? De vigia que a gente fala. E tô confundindo aqui se é vigília ou vigia. Acho que é hipnose de vigia. Tá vendo? Eu tô tão em transe aqui, eu tô tão focado que às vezes as palavras, quando eu tô Sim. em live, que eu tô falando, às vezes eu confundo algumas palavras porque eu tô focado aqui. Então, na primeira sessão é isso. Mas a pessoa, eu já fiz várias vezes de pessoas chegar com dor de cabeça, principalmente, e a pessoa fala, você esqueci de tomar remédio para vir para a sessão. Eu falo, não precisa tomar remédio, não. Daqui a pouco, você vai esquecer dessa dor. Presta atenção que no final eu vou te perguntar sobre essa dor. E aí a pessoa começa a contar da vida dela e tal. Depois a gente faz um relaxamento, né? Às vezes a gente fala uma ponte ao futuro, para a pessoa se ver lá no futuro.
Aí daqui a pouco, no final da sessão, eu pergunto, e aí, cadê aquela dorzinha de cabeça? Tá onde ela? Dor de cabeça onde? Cadê? Não tem mais. Então é Não isso. tá Mas a bem. primeira sessão é basicamente isso. E aí você disse, você lembra que você disse até aqui agora na live, que na primeira sessão, quando você chegou na segunda sessão, é que você sentiu realmente a melhora, que foi incrível e que está Foi. sendo incrível na sua vida? Foi. É que na primeira sessão você saiu carregada de informações, você conheceu, você entendeu a hipnose, e você, Verdade. durante os dias, entre a primeira e a segunda sessão, você pensou muito sobre. E você viu que algumas coisas faziam sentido, outras não, você já são os efeitos da Sim. terapia, entendeu? Quando você vem para a segunda, você já vem tão aberta à terapia, se permite com tanta facilidade, sem medo, como eu falo, com menos crenças, que você se permite com facilidade e tudo acontece. Então, claro que Sim. algumas pessoas, às vezes, acontece da primeira, da segunda sessão, ela se permitir menos. Então, os bons efeitos da hipnose demoram mais, às vezes, da terceira, da quarta. Mas tem pessoas que, por exemplo, você se permitiu, na primeira você já sentiu melhora. Na segunda, então, foi incrível. É Foi. isso? A primeira foi assim, né? Foi bom, porque senão eu não voltaria, né? Aí a Exatamente. segunda foi que foi libertador. Assim, eu digo aí que para a pessoa saber como é, realmente ele dê uma oportunidade, né? De se ver melhor lá na frente. E vai aí fazer as terapias. Se não for com você, procura outro. Eu não sei onde tem outro, porque, né? Eu conheci você pelo Facebook, então não sei se tem outro, não procurei. Mas eu acredito que se for, tem gente que diz assim, mas se ele for muito conhecido meu, e eu chegar lá com esse baita problemão, eu não vou ter coragem de contar para ele. Então, procura outros, né? Se tem outra cidade, faz alguma coisa, porque assim, eu acredito que todo mundo merece ficar bem. É. Ninguém merece O, passar o que eu passei, ou pior, tem gente que deve estar pior do que eu. Aí fala assim, mas não tem solução, porque o meu caso é muito sério. E eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu acredito que todo mundo pode ficar bem. sim, é só querer. O primeiro é Sim. se permitir a fazer as terapias, querer ficar bem, entender. Então, você que está nos assistindo agora, você que nos ouve, quando você quer, você consegue. A É, gente está acostumado, a gente está acostumado, Ivani, a olhar mais para os problemas. E eu sempre falo, e não vou deixar de falar aqui, problemas a gente tem, mas a solução anda aqui do lado. Só que você está olhando mais para quê? Você está olhando mais para o problema e fazendo esse problema aumentar? Eu tenho esse problema. Aí daqui a pouco você fala, mas eu tenho esse problema. Amanhã acorda e fala, eu estou com problema. Mas você esquece de olhar e falar, mas eu tenho a solução. Então entenda que você tem problemas, tem solução. Muitas vezes, algumas vezes você precisa de uma ajuda, de algumas técnicas, como a gente tem com hipnose, com hipnoterapia, para as coisas começarem a fazer sentido. Mas você tem a solução para todos os problemas. Não há problema sem solução. Pode dizer, Ivani, por favor. Eu estava aqui pensando, aqui, analisando enquanto você falava, antes de eu passar por essa sessão aí, se eu tivesse aqui com você falando, esse celular já tinha caído aqui em cima da mesa, eu já tinha me estrambelhado toda aqui, não tinha conseguido, e acho que eu nem toparia. Eu era, tipo assim, não ia conseguir. E mais que eu passei pelo Covid e fiquei um pouquinho esquecida. Então, aí que eu ia me cobrar mesmo. E se eu esquecer? É a hora que eu for perguntar alguma coisa, eu falar, eu esqueci. Então, assim, eu nem lembrei. A hora que você me convidou, eu nem lembrei que eu estava me esquecendo de algumas coisas, que eu ainda estou me recuperando, que o Covid me judiou bastante. E aí, também falando do Covid, eu estava com Covid, e meu irmão, ele falava comigo todo dia me mandava mensagem, ele falou assim, você tá calma? Ele falou assim, eu não estou te reconhecendo, você não é calma assim. Como que você está com um problema desse tamanho, você corre um risco de morrer e você está calma? Aí eu contei para ele. Ele falou assim, você é esperta, hein? Você se preparou antes? Legal, legal. Bom, a Dalva está dizendo aqui, às vezes precisamos viver mais pensando na nossa vida, fazer o melhor para a gente, tirar um tempinho para a gente.
é tudo. E é isso mesmo, né? Quando você tira um tempo para você, e não é um tempo para dormir só, não é um tempo para ler, é um tempo para ouvir música, é um tempo para bater papo, mesmo que seja virtual agora, que é o mais indicado, e um tempo Sim, para cuidar da sua saúde mental também, tá? Porque, mais uma vez, eu digo, quando você melhora, tá aí a Ivani, que é a prova viva disso, não precisa, um grande exemplo, não precisa dizer muita coisa, quando você melhora, todo mundo ao seu redor melhora, o ambiente melhora, você faz com que as coisas fiquem bem. Então, se alguém fica ruim, você vai ter forças para ajudá-la. E você não vai cair em desespero, porque senão daqui a pouco ficam duas pessoas desesperadas. Então é preciso cuidar da saúde mental. É tudo na vida. Quando a gente está bem, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer e mais um pouco ainda. É, eu também estou assim, a Dalva está dizendo. Dalva, tá sim, tá bem? Eu acho que ela está com. Acho que ela está dizendo esquecimento. com esquecimento, porque você falou que está com esquecimento. É, Inclusive, é importante dizer que o coronavírus que causa a Covid-19, que é a doença, e em algumas pessoas, isso já está provado por estudos, que ele realmente pode trazer alguns problemas neurológicos para algumas pessoas sim. mais graves, para as outras menos graves, inclusive as que têm problemas menos graves, que pode ser o seu problema, Mani, a recuperação, claro, ela não é do dia para a noite, mas ela acontece, tá? Então, Eu tô tá... na esperança aqui. Eu já vi uma melhora, então a esperança aumentou, Nelson. Porque Que não dá bom. para ficar esquecida, não. Nosso Deus. Quero ficar É, esquecida lá com 90 anos, eu quero começar a ficar esquecida. não, mas né, olha, quantas pessoas a gente está vendo agora com essa, para ir tomar idosos com mais de 100 anos que estão indo tomar vacina e que estão com a sua psicológico, a sua mente em dia. Não Sim, está esquecido das coisas é assim, não. verdade. Então, você pode ter a sua saúde mental, nós podemos ter a nossa saúde mental até enquanto houver vida no nosso corpo, né? Então, Sim. se prepara, que é só coisa boa na sua vida, não tem mais espaço para coisa É, ruim, não. então, eu só eu tô cuidando para não pegar de novo, porque eu acredito que eu vou recuperar 100%, eu acredito, mas eu tô com mais medo de pegar de novo, porque tá uma onda muito brava de Covid aí. Então, esse medo aí não é, eu acho que um problema, eu acho que é uma defesa, né, Nelson? Esse medo que eu tô Sim, do Covid. é porque é o seguinte, o medo, ele é comum, ele está com a gente, o medo. O medo é uma Sim, coisa boa, sabe? O medo é uma coisa sensacional, maravilhosa. Agora, o excesso de medo, que aí é ruim, aí já passa para as fobias, aí já não é legal. Agora, o medo, por exemplo, o medo de pegar a segunda vez o coronavírus te faz ficar mais em casa, te faz usar máscara, te faz tomar todos os cuidados, e sim, assim comigo também. Né? Eu não acredito que eu não tenha sido infectado ainda, e tomara que não seja, mas esse medo de ser infectado, e a gente não sabe como o nosso organismo vai responder, nos faz tomar as precauções, todos os cuidados. Tem pessoas que não têm muito medo, aí elas se descuidam, e aí é que mora o perigo. Tem gente que realmente tem o medo é menor, não tem quase medo nenhum. Isso é ruim. Então, o uhum, medo que a gente tem é um medo bom. Agora, quando esse medo fica muito grande, que não nos permite fazer algumas coisas, aí já se torna um problema e pode se tornar até uma doença. Então, mas esse medo razoável é excelente, é maravilhoso, tá? é uma defesa. Exatamente, é uma defesa. Exatamente. Para a gente poder se defender dos perigos, a gente tem que ter Sim, medo. Senão, a gente vai querer enfrentar tudo e aí a gente pode morrer. Para ser claro, né? A sim, gente pode morrer. sim, Ah, vou entrar ué, no rio, não tenho medo de água, vou nadar. E às vezes o rio está cheio, está com a correnteza muito forte, então o medo não te deixa fazer isso e você se preserva. Então o medo é algo que te faz preservar. É algo que está dentro sim. da gente que nos faz nos preservar. Bom, a minha internet está muito ruim, a Dalva está dizendo, pois eu estou com Covid, mas estou muito confiante também. Olha, ô Dalva, é importante, e a própria Ivani já disse aqui, eu estou usando bastante a Ivani hoje, porque ninguém se manifestou aqui para fazer
a nossa terapia rápida, mas não tem problema. Eu acho que o que a Ivani está se permitindo hoje está servindo para muitas pessoas. Quando a gente confia, quando a gente acredita, se você está com alguma doença, ou se você, por exemplo, pelo que eu saiba, eu não me infectei, o coronavírus não me infectou. Eu tenho medo do coronavírus? É claro que eu tenho. Eu respeito ele e estou fazendo de tudo para que eu não seja infectado. Então, o que acontece? Eu confio em mim, eu confio nas ações que eu estou fazendo para eu não ser infectado. Pode ser que aconteça, mas eu confio. E eu confio também que se eu for infectado, eu não vou ficar doente, porque muita gente se infecta com coronavírus, mas não fica doente. Outros têm sintomas leves. E eu estou nessa confiança que se eu for infectado, se eu não for vacinado antes e for infectado, que eu não tenha nada ou tenha alguma coisa muito leve. Então, Dava, ser confiante, não é, Ivani? Nos livra de muitos problemas, tá? Você pode pegar pessoas que são aquelas que se vitimizam muito, que reclamam muito, que elas têm realmente muitos problemas na vida, muitos problemas de saúde, porque elas não confiam na força que têm. E você, Ivani, provou, mais uma vez, para você e para nós, participando dessa live, que você serve de exemplo para nós, que todos nós temos uma força magnífica, uma força muito grande que pode nos livrar de muitos problemas. E eu te agradeço e te parabenizo por isso, por mais uma vez demonstrar força, muita força mesmo. Então, eu sou grata a você, Nelson, por ter me dado a oportunidade, né, de eu ter passado pelas terapias e ter ficado bem. Então, assim, eu sou grata a você. Eu sei que eu tinha que. Eu dependia de mim, eu querer, né? Então, mas é claro que você contribuiu com isso aí. A contribuição do terapeuta é usar o conhecimento que ele tem para que a pessoa se permita e entenda mais facilmente a terapia, entenda que ela tem força, que ela pode fazer as coisas, que depende única e exclusivamente dela, não depende do terapeuta. Então a gente usa esse conhecimento, usa as ferramentas, e assim eu procuro fazer com todas as pessoas que me procuram, né? Eu coloco à disposição todas as ferramentas que eu tenho, crio novas ferramentas também, porque o hipnoterapeuta master é assim, tem que criar ferramentas, porque como eu disse, cada cliente, talvez o incômodo, a dor seja a mesma, mas a forma como ela lida é diferente de uma pessoa para outra. Então, às vezes a gente tem que usar ferramentas que a gente já conhece, a gente tem que adaptar ou criar novas ferramentas, e isso é individual, é para cada cliente. Então, é isso que a gente faz. E a gente recebe um pouquinho para fazer isso na questão financeira, mas o maior retorno que a gente tem não é o financeiro, é o retorno de ver sorrisos, de ver pessoas agradecidas, de ver pessoas felizes e transbordando essa alegria, essa felicidade, essa saúde mental e corporal para outras pessoas. Como, mais uma vez, eu digo, é o seu caso e de 100% das pessoas que estão fazendo terapia comigo. Por quê? Porque todo mundo compreende, entende que a força está com você aí, não está comigo não. A força que eu tenho é para mim. E você tem força. Todos nós temos forças para resolver todos os nossos problemas sem sofrimento, ou com, se sofrer um sofrimentozinho bem leve. Vani, obrigado. Deixo espaço aí para você agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Se tem alguma coisa que você lembrou aí que eu não perguntei, que você acha interessante falar, fique à vontade. Eu só penso assim, Nelson, das pessoas se dê a oportunidade. Porque, assim, nem toda oportunidade alguém vai dar para a gente. Às vezes a gente tem que se dar a oportunidade de melhorar. E eu penso assim, quem ainda não está tomando medicação para ansiedade, ou para fobia, ou para tudo isso que você trata aí, eu aconselho elas te procurar. Outro dia você fez uma live, eu até falei com um moço aí, que ele se desse a oportunidade de ir aí, né? E conhecer o seu trabalho, né? Porque vale a pena, é muito bom, né? É muito melhor para nós, ô Nelson, que somos atendidos, ficamos bem, do que para você.
Porque assim, o bem-estar nosso não tem dinheiro no mundo que paga, Nelson. É uma paz. Porque assim, quem tem ansiedade, quando chega à noite, ele trava aqui assim, ó, no meio do peito, que parece que tem um peso ali que você não consegue respirar direito. Eu mesmo tinha noite de eu ficar até 4 horas sem conseguir dormir, porque não respirava direito. Tá dormindo bem Então aí, agora? graças a Deus, agora tá dormindo mais que a cama. Nossa, que maravilha, que bom, que Muito bom. bom. Então, assim, é muito importante que a pessoa se dê a oportunidade, Nelson, porque ninguém merece sofrer. E eu penso assim, dê o primeiro passo, porque depois você vai conhecendo, você vai ver que vale a pena. Então tá bom. Ivani, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua força. Continue forte, tá bom? Obrigado, Nelson. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tá aí, a Ivani é lá de Alto Alegre dos Parecis. Acho que fica sei lá, fica menos de 100 quilômetros daqui, acho que deve ficar uns 70 quilômetros, acho, daqui de Rolim de Moura, onde eu estou. A Ivani, para a gente já chegar na parte final, obrigado, Zione, que está assistindo aí. Se alguém quiser se manifestar e bater um papo rápido, 5 minutos, ainda tem tempo, tá, gente? Mas nós vamos ter outras oportunidades como essa também. Ela falou sobre oportunidade. Muitas vezes a gente vai até algum lugar e procurar um emprego, procurar alguma coisa, e a pessoa permite que a gente trabalhe na empresa dele, ou na empresa que ele é responsável, ou faça uma coisa, nos permite isso. O que acontece? Não foi aquela pessoa que deu a oportunidade para a gente. É nós mesmos. Quando a gente dá o primeiro passo, quem está dando a oportunidade, que ao se permitir, é a gente mesmo. Às vezes a gente chega no lugar e fala, nossa, ele me contratou, ele me deu uma oportunidade muito grande. Às vezes ele te contratou porque estava precisando de alguém para trabalhar. Se não fosse você, ia ser outra. Mas por que foi você? Porque você se levantou, saiu da sua zona de conforto, foi lá e se deu a oportunidade. A Ney dizendo aqui, estou acompanhando uma série criminal, Minds, é isso? Já várias vezes vi eles usando a hipnose em pessoas que passaram por algum trauma. Um episódio de uma criança que foi sequestrada e passou anos em cativeiro e depois de anos conseguiu fugir. Usaram a hipnose para fazer o FBI chegar ao criminoso. Achei tão interessante. Foi um episódio que foi gravado em 2015. O Neide, isso mesmo, tá? Em alguns casos, já foi comprovado que com a hipnose a pessoa consegue lembrar até a cara do criminoso, sabe? A hipnose é isso, né? A pessoa vai focando, 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 e ela busca lá no subconsciente aquela imagem, e aí ela se lembra de rosto, ela se lembra de gosto, de sabores, de cheiros, sabe? De sensações, tudo isso com a hipnose. Bem lembrado, obrigado. Eu não, Minds, a série, né, então eu acho que eu vou depois arrumar um tempinho, quando tiver mais um tempinho eu vou assistir essa série que eu gosto também. Se tem hipnose, melhor ainda. Para a gente encerrar, eu falei da Dalila Machado, que é uma terapeuta, e ela tem um método próprio que ela criou e que eu aprendo muito com ela, e eu falei do filho dela, né, que amanheceu, e foi isso, essa noite, hoje amanheceu todo coçando, tal, isso eram as 4 horas da manhã, e ela como terapeuta, né, ficou assim, falou, nossa, eu sou terapeuta e eu também tenho problemas, e problemas da minha família. Então, o que tinha acontecido? Ela simplesmente, no dia anterior, na noite anterior, ontem à noite, ela disse que o filho dela estava conversando, acho que queria brincar ou conversar alguma coisa com ela, ela falou, meu filho, só um minutinho, que a mamãe vai viajar, e eu estou aqui na internet comprando uma passagem para ir para Brasília. Brasília, isso, exatamente. E aí, tudo bem, depois ela comprou a passagem, brincou, conversou, a criança foi dormir, e de madrugada amanheceu toda com a pele toda vermelhada e com muita coceira. Isso pode ser, segundo ela, um sentimento de como se fosse de perda. Quando a gente tem sentimento de perda, a gente pode ter muito problema de pele. Então, o que ela estava pensando? Mamãe vai viajar, vai me deixar sozinha, tá? E aí ela usou as técnicas terapêuticas da criança, foi conversando com a criança no ouvidinho dela, porque a hipnose pode ser aplicada em crianças também, e a criança simplesmente dormiu até mais do que é acostumado a dormir. Quando acordou, tinha poucas manchinhas na pele e nem se coçava mais, nem lembrava que tinha acordado com uma coceira muito grande nas costas, no tronco, nos braços. Então, gente,
eu digo que todo mundo tem problemas, só que nós temos soluções, seja terapeuta ou não. Então, a solução está aí contigo. Seja forte, nunca desanime, saiba que você pode sim sair de todos os problemas, porque a solução está aí com você. Não há. Se o problema aparece, a solução está aí pertinho. Então, olhe menos para o problema. Busque mais soluções. Mesmo que elas demorem um pouquinho, não tenha, como eu digo, não tenha medo, não desista, porque vai aparecer. Acontece isso com a gente direto. Problemas menores, problemas maiores, já aconteceu com os nossos pais, já aconteceu com os nossos avós, acontece com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Obrigado, Dalva, mais uma vez pelo carinho. Boa recuperação para você aí, tá? Confia, tenha confiança que você vai sair dessa aí com certeza, tá bom? E obrigado a todos vocês que nos assistiram, vocês que nos ouviram. Mais informações, pode falar comigo pelo Messenger no Facebook, no direct no Instagram, nelsonlima.hipno. Siga a nossa página, que é Secure Hipnose Clínica, é muito importante. Estamos sempre postando alguma coisa lá para que as pessoas usufruam de coisas boas, de informações boas para a saúde mental. Cuide da sua saúde mental, porque se você não cuidar da sua saúde mental, o seu corpo vai ficando doente, seu coração, pulmões, rim. Então, a saúde mental, com a saúde mental equilibrada, você equilibra todo o corpo. Muito obrigado, muita paz para todo mundo, minha gratidão. Gratidão a Ivani mais uma vez por ter participado dessa live. Tenho certeza que o testemunho, o depoimento dela vai servir para muita gente, vai encorajar muita gente que está sofrendo a buscar ajuda. Porque, como ela disse, e eu repito, e eu assino embaixo, ninguém merece sofrer, porque a solução existe. Grande abraço, muita paz, boa quinta, boa sexta, boa sábado, bom domingo, boa segunda, boa terça, quarta-feira eu volto com o Augusto na nossa live, com certeza, porque eu confio em você também. Abraço, valeu, tchau!